Saudações, eu sou o William Moraes e para quem está acompanhando a minha saga de recuperação de uma hérnia de disco, ou melhor, de uma crise na minha hérnia de disco, causada por um acidente malabarístico corporal acrobático, saibam que eu estou 95% recuperado. Ainda sinto, mas eu já consegui treinar ontem, que foi domingo, ou melhor, antes de ontem, hoje é terça-feira. Não fiz todos os movimentos, fui com cautela, mas mesmo sentindo desconforto, eu consegui fazer. E é aquilo, eu já tinha sentido isso uns 4 anos atrás. E fiz os exercícios de fisioterapia na época, mas depois que fica bom a gente para, né? E não é para parar, porque continua lá. E é mais ou menos isso para tudo na vida, né? Quando está ruim, aperta, nós corremos atrás. Quando fica bom, a gente relaxa. Enfim, é uma lembrança de que eu tenho que cuidar mais mesmo. E eu estou aqui com um comentário que eu vou ler neste Perguntas e Respostas, porque no vídeo que eu fiz sobre a diferença entre a experiência de quase morte e a projeção astral, houve um comentário de uma pessoa que está por trás do nickname A Epifania 6762, não sei exatamente o nome da pessoa, mas tal pessoa me mandou um relato de um sonho e perguntou no final algo bastante interessante. Eu vou ler para contextualizá-los e vou comentar. Olá, William, tive um sonho há um tempo atrás no qual eu estava em um mercado fazendo compras quando uma garota chegava em mim, sorrindo, e dizia para eu fazer um passo de dança, e eu ignorava ela e pensava que era apenas um comportamento infantil, que eu não deveria realizar. Após ela perceber que eu estava a ignorando, ela disse que iria fazer essa mesma dança após a minha morte. Logo que ela disse isso, tive um aumento de consciência, que ele diz aqui, lucidez, e percebi que alguns bandidos iriam assaltar aquele mercado e tentei ir correndo para a porta de saída. Mas quando eu percebi, já tinha levado um tiro nas costas. Após cair lentamente no chão, percebi que essa mesma garota estava de pé fazendo aquele passo esquisito de dança na minha frente. Fui perdendo as forças do corpo e minha visão foi escurecendo. O interessante desse relato é que normalmente após morrer em sonhos, nós acordamos, mas não foi o caso. Teve um depois. Percebi minha voz ecoando em minha mente, que parecia ser um espaço preto imensamente vazio. Sentia que eu deveria encontrar motivos para voltar para a Terra. Pensei em minha mãe, irmãos, ex-namorada, mas notei que minha hora ali havia chegado. E senti uma paz imensa em desapegar. Quando soltei e percebi que ali poderia ser um simples fim ou o início de uma vida espiritual, acordei. Fiquei refletindo sobre isso e tentando compreender. O que você acha sobre? PS. Senti uma rápida frustração por ter acordado. Isso confirma o que você comentou no vídeo sobre nossa verdadeira essência ser mais atraente do que a vida aqui na Terra. Então, eu falei com tal pessoa que eu responderia aqui em vídeo, porque acho que complementa muita coisa que eu já falei aqui no canal e também traz um aspecto um pouco diferente, porque, verdade seja dita, existem várias possibilidades para explicar isso que ele passou. Mas uma dessas possibilidades é que ele tenha tido uma experiência de quase morte sem ser
necessariamente uma experiência de quase morte. Eu explico. Nós temos o corpo físico, temos o corpo energético, temos o corpo espiritual, mas temos o corpo mental, que é dividido em muitas partes, mental, causal. A diferença entre esse mental e causal é que o mental, chamado de inferior por muita gente, tem vários nomes, ele apenas se situa na consciência, ou melhor, na personalidade do momento. Ou seja, se fosse eu, seria eu, como William Moraes. Mesmo sem forma física, eu teria a informação, as informações de que eu sou William Moraes. E lembraria da minha vida, lembraria de tudo. O corpo causal, que também não tem forma, já lembraria ou tem acesso a todas as outras vidas que eu já tive. É um depósito dessas vivências, onde eu acesso, ou na verdade tenho essa percepção de que eu sou mais do que o William Moraes. E tem a consciência que fica para além, que não tem nenhuma identificação com essas personalidades, é tão além, não chega lá tudo isso, a não ser em essência. Mas a consciência, ela está conectada com o todo cada vez mais. Então, ela não é apenas uma sequência de vidas que eu tive linear, ela se conecta com o todo, tudo é ela. Nós somos essa vida. Enfim, só repetindo coisas que eu falo aqui, para explicar que fora do corpo é possível que ele tenha tido, por ter um corpo físico saudável, uma simulação de como seria morrer. Uma experiência fora do corpo, onde ele não tem a percepção, a lucidez total de estar fora do corpo. Por isso, a referência é de que ele morreria, e isso ecoaria numa possibilidade de se ver desapegando e tendo que passar por esse processo. Pode ser um exercício colocado por mentores, ou pode ser apenas circunstancial. Aconteceu, serviu como ponte porque a referência dele estar vivo, levar um tiro, faria com que ele se sentisse morrendo. Então haveria uma predisposição para esse sair do corpo espiritual e deslocar para o corpo mental, que é uma saída também, assim como saímos do corpo para o espiritual. É possível sair do espiritual para o mental, mas é mais difícil. Difícil por vários motivos. Primeiro, esse apego à imagem que nós temos, a visualização que nós temos. E todos os níveis abaixo do plano mental são de visualizações, de ideias manifestadas em densidades diferentes. O plano espiritual sendo mais plástico, mesmo assim, ainda é uma densidade quase palpável. Na verdade quando você está lá, é a mesma, vou falar substância, mas só para que entendam. É a mesma. Então você tem a sensação de toque, porém é muito mais sutil. No físico, é muito mais denso. Então ela permanece por muito mais tempo, mas também é uma plataforma de visualização, de desdobramento de ideias e possibilidades, que as mentes lá em cima estão jogando aqui com personagens. É isso aí, é um RPG, como eu sempre digo aqui. Então, como ele teve essa experiência, considero essa possibilidade como maior, de ter sido como uma experiência de quase morte. Porém, é mais leve, porque o corpo físico dele não estava danificado. Então, após essa experiência, ele inevitavelmente voltaria, não teria escolha. Algumas pessoas também não têm, acaba tendo que voltar, como eu falei no vídeo anterior, acaba sendo uma experiência para que ela tenha um vislumbre, faça correção de rota, pense mais sobre o assunto, mas é também um exercício de trabalhar esse não ter um corpo físico.
e sentir-se mais conectado, porque eu disse que o plano mental está abaixo, né? Ainda há essa sensação de personalidade, de que somos alguém, mas está muito mais perto da consciência para além disso. Porque, na verdade, a consciência se manifesta nesses corpos. No corpo físico é mais difícil ter essa percepção. No espiritual já é maior. Já há uma flexibilidade maior de aceitação, compreensão, são outros parâmetros. No corpo mental é ainda mais, porque é como um triângulo invertido. Já falei disso aqui no canal, né? Aqui a consciência embaixo está bem restringida. No espiritual, um pouquinho mais. No plano mental, bem mais. Essa aceitação de, eu sou mais. Não, e tá tudo bem. Tem tanta coisa lá que eu dava importância que, né, nem é tão importante assim. Aqui embaixo é um plano de desdobramento, de explorar as sensações através... É como escrever. Você precisa elaborar tudo, desdobrar, explorar nuances, ver o que sente em relação àquilo. Mas no plano mental já não tem. Então é isso, uma simulação com objetivo específico ou apenas casual, eu considero, na verdade, que tudo tem razão de ser. Por mais sutil que seja, por mais cotidiano que pareça, tudo tem uma razão de ser. Então foi uma simulação, provavelmente para você passar por essa experiência e ter uma ideia de como você está em relação a isso neste momento, ou estava naquele momento, porque tudo muda. Você pode ter tido outros relacionamentos que façam com que você queira ficar aqui por mais tempo, por exemplo. Mas eu acho interessante isso porque muita gente aqui se apega ao jogo, e a metáfora que eu uso aqui constantemente de jogo de xadrez é interessante para mim porque eu jogo xadrez e fico compenetrado naquilo ali. Eu quero o melhor jogo e eu não quero desistir do jogo enquanto há possibilidade de jogo, enquanto eu não tenho que aceitar que acabou. E mesmo quando vem aquele primeiro impacto do checkmate, dá mas é hora de olhar de longe e falar, é só um jogo. E o que eu tiro de bom desse jogo? Mas esse distanciamento e ver que é menor, é bem menor do que eu. Aí eu me situo novamente num parâmetro muito maior, de muito mais coisa que eu tenho para fazer na vida do que apenas jogar aquele jogo ali. Mesmo que aquele jogo ali me favoreça no que eu tenho que fazer na vida, porque é um exercício que me mostra muito sobre mim, que me ajuda a trabalhar aspectos para que eu possa aplicar em algo maior. Então a metáfora também funciona para a vida aqui, dessa forma. É importante tudo que vivemos aqui, principalmente porque o que fazemos para além daqui é muito mais importante. E isso aqui é um preparo para lá. E sim, tem que ter esse relaxamento de falar, está tudo bem. Porém, quando for a hora. Mas eu quis responder essa pessoa aqui porque muitas pessoas têm a ideia da forma bem enraizada. Muitas pessoas têm dificuldade de se imaginar sem um corpo, existindo ainda sem um corpo, se perceber sem um corpo, sem uma forma, mesmo que seja espiritual, mesmo que seja uma forma mais etérea. É muito difícil para muitas pessoas, mas eu garanto para vocês que a partir de um momento que há um relaxamento a esse respeito, a percepção de si é muito maior e é como voltar para casa, é um aconchego, é um estar no lugar certo. Eu já flertei com isso assim minimamente e sei disso.
Eu nunca tive uma experiência de quase morte, por exemplo, onde eu fui para muito além. Só a partir de projeção que eu me vi em 2 lugares ao mesmo tempo, então eu conseguia me deslocar a minha atenção um pouquinho maior, ou melhor, colocar um pouco mais da minha percepção fora do que dentro, e me olhar assim como se eu fosse um bonequinho de ação desses que crianças brincam. E eu mesmo ser um ser muito maior e que faz parte e que está amparado. E já falei aqui, em experiências de quase morte, há esse deslocamento também para os corpos mentais, ou até para além do corpo mental, esse distanciamento para que haja uma aceitação maior do que aconteceu, mas mesmo assim a pessoa acaba voltando ainda para o corpo espiritual dela para passar por um processo de depuração, de apuração, de fazer uma leitura real de como tudo foi percebido e como ainda ecoa na pessoa. Talvez o afastamento seja até para segurança, para que a dor dos familiares, os momentos mais imediatos ou recentes, não afetem tanto essa pessoa. É uma forma, porque eu aprendi no curso que eu tive que algumas pessoas demoram muito mais que outras para galgar todas as etapas, em todas as dimensões, até que ela realmente se funda, se ultrapasse a necessidade de uma identificação com esses personagens para elaborar, criar outra personalidade ou alguma outra forma de vivenciar o que ainda precisa depois dessa apuração do que ainda falta. Em alguns casos há um auxílio, tudo depende do desenvolvimento de cada um. Quanto menos desenvolvido, mais auxílio, mais pessoas tomam as rédeas de falar, não, vamos colocar você nessa situação, tudo bem? É por causa disso, disso e disso, porque você precisa. Ajuda a pessoa a se situar, porque a pessoa mesmo não vai ter essa consciência de que, eu preciso disso, porque as consciências estão em desenvolvimento. A partir do momento que ela começa, demora um tempo para ela se perceber e começar a realmente definir como vai ser. E algumas pessoas se identificam muito com o personagem. Dependendo do desenvolvimento, é o apego. Quanto mais há uma percepção de que não, eu não acabo se esse personagem acabar. Eu continuo. E continuo carregando tudo que ele carregou. E tá tudo bem. E eu vou criar outro, e todo aprendizado é usado, não foi desperdiçado. Cada vez mais vai relaxando e vai havendo uma flexibilidade maior de aceitação de assumir outros papéis. Papéis até que parecem, para olhos desavisados, que não são pessoas tão desenvolvidas. Quando ela só está curtindo o personagem, está realmente imerso ou imersa naquele personagem, naquela personagem, enquanto precisa estar. Quando vira essa chave, lembra de tudo e volta a pertencer, ou melhor, percebe que nunca saiu de verdade de lá. Foi só uma questão de percepção de quem joga um jogo de tabuleiro, olhando por cima. Um momento de atenção ali. Mesmo assim, é até difícil de falar de momento porque tem essa questão de tempo, né? O espaço e tempo do plano físico e espiritual, ou vários planos, né, espirituais, não é o mesmo para além. Por exemplo, nós podemos jogar um jogo de tabuleiro, como um RPG, por exemplo, interpretando papéis, e a gente faz uma pausa, volta para a vida cotidiana, faz tudo que tem que fazer, vai trabalhar, faz não sei o que, só encontra as pessoas na semana que vem. Mas para os personagens, não houve essa pausa, não há essa percepção de pausa. Quando eu assumo novamente, damos o play, é a partir dali, para o personagem só continuou o jogo. Quando você joga um jogo de xadrez, você para preparar algum alimento, as peças não percebem que o jogo parou. Elas não têm essa visão de fora. A mesma coisa acontece para o lado de lá. Agora, o que fazemos para além nesse mundo sem forma ou dali para cima? Bom,
Vamos ter que esperar para chegar lá, porque não cabe aqui. Tanto não cabe que eu vou fazer um relato no sábado de uma experiência que eu tive muito interessante, recentemente, que foi ontem, onde um moço tentou me explicar o que é a realidade, o que são as realidades física e extrafísica. E não cabe. O pouco que eu percebi foi pouco. Mas é interessante, vocês vão ver. Então é isso. Lembrando que quem quiser participar das nossas interações ao vivo às segundas-feiras, essa semana eu já fiz, ontem eu consegui fazer, já consigo ficar sentado por mais tempo, ainda sinto algum desconforto, mas já estou fazendo tudo que eu preciso, porque eu preciso. Então, as interatividades voltaram às segundas-feiras, só parei, né, uma semana. E para participar, basta mandar o e-mail junto com qualquer contribuição via Pix, em qualquer valor. Eu não defino isso, não fico cobrando mensalmente, cada um colabora quando e no tempo que acha que pode ou que consegue ver que pode, dentro do seu limite, e tem acesso a todas as interações, aulas, imersões que tiveram antes e passa a estar na lista dos e-mails para receber os links para a interação ao vivo dali para frente. É uma retribuição que eu faço a quem carinhosamente colabora para que o canal aqui continue, para que eu possa dedicar o tempo que dedico ao canal sem ter que trabalhar em outras coisas, porque eu preciso pagar minhas contas. Então, acaba que se não tivesse isso, eu teria que fazer menos vídeos, menos interação, responder menos às pessoas, os e-mails que são bem grandes, porque eu precisaria fazer muito mais esculturas, por exemplo, como já expliquei aqui. Havendo essa contribuição, eu consigo administrar melhor os trabalhos que eu aceito. Ainda acho que eu pego trabalho demais, mas porque eu amo tudo que eu faço. E enquanto eu puder fazer, eu vou tentar fazer de tudo. Mas, por enquanto, são 3 vídeos no canal. 2 abertos aqui e este de segunda-feira, que é mais interativo. Às vezes meditação guiada, às vezes conversa, às vezes aula, eu estou só falando mesmo. Mas não é um curso de técnicas projetivas, por exemplo, algo que eu faria só ao vivo porque eu conseguiria medir melhor. Eu tenho um certo receio de passar coisas e não estar lá, ou de não ajudar vocês e não acompanhar o desenvolvimento, não ter essa sensibilidade de perceber como está sendo para cada um, porque sim, é diferente para cada pessoa e essa distância não ajuda em alguns aspectos. Eu tenho as minhas ressalvas. Então, e tem muito material, né, na internet, dá para pegar e fazer. O que eu passo é uma preparação psicológica para entender melhor tudo isso lá fora e aqui também, porque está tudo conectado, é tudo uma vida só. Nós que separamos. Quanto mais abrangência temos, melhor em todos os âmbitos, seja aqui, seja lá. Então é isso. Muito obrigado por sua atenção. Nos vemos nos comentários, vamos conversando. Hasta.